a literatura, sobre, mais especificamente, como abordar a literatura, né? Como tratá-la nos estudos. Durante muito tempo se estudou literatura, pelo menos o que predominou nos currículos escolares, mesmo nas escolas de nível médio, quanto nas universidades, foi um estudo mais da história da literatura, que pode parecer muito interessante, e é, de fato, né, considerar os textos literários como documentos, como ao produto, né, de um meio e, portanto, em relação a um contexto histórico, ou também como obedecendo, entre aspas, a um código estético, né? Então, os famosos estudos voltados para os períodos literários predominaram durante muito tempo e ainda predominam em muitos currículos, né? Infelizmente, e eu diria digo infelizmente, porque me parece que isso é privilegiar um determinado estudo quando existem outras formas de se estudar literatura, né? Essa abordagem é uma abordagem histórica, ela tem pontos positivos, mas ela traz inconvenientes, né? Ela leva também quem estuda, somente os alunos, né, os estudiosos, acabam tendo uma visão equivocada da literatura. Por quê? Né? Eu gostaria então de abordar isso com vocês. Na verdade, a história literária pode ser enriquecedora, mas ela acaba fornecendo muitos dados, muitos elementos sobre, digamos, aquilo que não é a literatura, né? Ou aquilo que cerca a literatura, aquilo que emoldura a literatura, e não ela, né? Enquanto um texto, enquanto objeto artístico. Portanto, é, de certa maneira, enquadrá-la, né? Ou apresentá-la como algo congelado, entre aspas, né? Num certo momento, ou como algo que obedece determinados códigos, determinadas características genéricas, né, situadas num tempo, numa cultura. Isso pode ser rico como estudo, ou como conhecimento, mas não é a única forma de conhecimento. A literatura é uma realidade muito mais dinâmica do que isso, muito mais aberta a relações e muito mais dinâmica enquanto ela solicita a participação, a interação do sujeito, né, do estudioso, que também colabora na feitura, de certa maneira, na feitura para o entendimento do texto. Então, vamos separar, né, vamos fazer uma diferença. São duas abordagens. Uma delas, aquela que se centra na história da literatura, vendo os textos literários como produtos, né, como documentos de época, de culturas, de códigos, etc. Outra perspectiva, outra maneira de encarar a literatura, essa sim me parece mais interessante, é aquela que toma os textos literários não como documentos, né, ou como produtos, mas como produção, né, como uma realidade aberta, dinâmica, como algo que produz sentidos, exatamente no momento em que se toma contato com esses textos, né? Então isso, evidentemente, que leva a uma interação entre o sujeito que lê, né, que estuda, e os próprios textos enquanto objetos, né? Eu diria que essa segunda forma de abordagem é muito mais rica, muito mais atraente e propiciadora do desenvolvimento da capacidade perceptiva do sujeito, né, dos alunos, né, de quem estuda os textos. Por quê? Então isso aí, para isso nós precisamos comentar um pouquinho mais, vamos falar um pouco mais devagar sobre isso. Primeiro, gostaria de falar dos equívocos ou dos pontos negativos que existem naquela primeira abordagem, né, digamos, da literatura dentro de uma série literária, dentro de um sistema, dentro de uma perspectiva histórica. Por que é negativo? Porque os textos, enquanto produtos, né, literários, acabam servindo como decorrência, eles existem em função de algo exterior e anterior a eles. Eles existem como se refletissem coisas anteriores, quando na verdade o texto
reflete, mas para refletir ele produz primeiro, quer dizer, ele é uma realidade em produção, ele é um vir a ser, né? Ele é uma germinação de sentidos. E essa germinação de sentidos só se dá a partir do momento em que se interage com esse texto, em que o sujeito se descondiciona de certas visões já estereotipadas, né, já decodificadas, já dadas por uma certa tradição. Aí eu toco numa palavra-chave que é a tradição, né, e que se liga a outras, como convenção, né, estereotipia, mas principalmente convenção e tradição, que são justamente pontos cruciais nessa problemática, né, que existe nessa visão histórica, quando a literatura é tomada só dentro de uma perspectiva histórica. E isso acontece por quê? Por que é problemático e por que é negativo pensarmos na noção de tradição ou de convenção? Porque a tradição muitas vezes é tomada pelos leitores de literatura ou por quem estuda como algo passado, algo morto, né? Algo já realizado, já resolvido, digamos, historicamente. Quando não é assim, né? Nós sabemos, pelas contribuições de Walter Benjamin, né? De T.S. Eliot, do Jorge Luis Borges, né? São autores que repensaram a tradição e que foram mostrando um papel extremamente aberto e permanente, né, da tradição enquanto uma atualidade, enquanto uma realidade que só passa a ter sentido porque ela é focada pelos olhos do presente, né, olhos que recriam essa realidade, né, que revitalizam a tradição, tornando-a uma realidade mais criativa, aberta a outras relações e que está permanentemente produzindo sentidos. Então, a noção de passado, que está ligada à tradição, também tem que ser vista com cuidado e dentro desse olhar que movimenta o passado, né? E não considerando como necessariamente sempre como um ponto de origem a partir do qual a literatura se faz. Como se ela tivesse que ser explicada sempre em função de outra coisa passada, né? Como se ela fosse só decorrência de, como se ela não tivesse uma existência primeira, própria, especial, né? Singular. Então, é claro que os alunos não gostam, e alguns me perguntam muitas vezes, né? O que você faz, o que você estuda, qual a sua profissão? Eles num ônibus, num passeio, né? Numa conversa informal. E eu falo, eu estudo, né, eu lido com a literatura, né, eu ensino literatura. E logo vem o comentário, assim, até desagradável. Nossa, mas que coisa chata, ficar guardando nomes de escritores, as obras, datas, né, aquelas características dos períodos, aquelas coisas de escola que a gente tem que decorar. Mas é claro que é esse o quadro que se apresenta, bastante negativo, mas que infelizmente reflete muito do que aconteceu, né, no ensino da literatura portuguesa, brasileira, de outros países, enfim. Os textos literários eram muito esquematizados, reduzidos a esse conjunto de dados que você teria que decorar, teria que saber e aplicar os textos. Então, essa maneira muito mecânica de se estudar, né, só devolvendo informações, dados já determinados, é a pior maneira que a gente tem para lidar, para abordar o texto literário, que é muito mais do que isso, né? Quer dizer, que escapa de moldes fixos, do rigor, né? de modelos, de moldes, enfim. Então, essa noção de tradição, a convenção também é muito prejudicial quando ela é tomada como um fim em si mesmo. Né? É por isso que muitos alunos não gostam, é por isso que se reclama, se acha muito ruim essa forma de estudar e não se aborda, de fato, o próprio texto como um corpo, né, dinâmico, móvel, né, rico de sentidos, de apelos para o leitor. É por isso que eu reivindico, né, nas aulas e todos
os cursos que eu venho dando, em oficinas literárias também, mesmo na universidade, fora dela, né? Cursos que ensinam a tratar a literatura de outra maneira. Como? Dentro daquela segunda forma de abordagem. Quer dizer, os textos, né, não são realidades mortas, eles não são monumentos para serem reverenciados, né, ou que já disseram tudo que tinha para dizer e então só vou repetir aquilo que já a crítica disse. Não pode ser assim. Se fosse isso, não teria sentido estudar. Né? Estudar, por exemplo, Camões, estudar Machado de Assis, estudar Eça de Queiroz, estudar Clarice Lispector. Porque esses autores, apesar dos seus textos pertencerem a um cânone, né? Não clássico, mas um cânone já determinado, já, digamos, fixado pela história literária, os seus textos são extremamente vivos, eles são extremamente atuais, eles estão permanentemente solicitando novos olhares, mas dependendo de como se dá esse olhar. Se for para reproduzir só características genéricas, né, como se o texto, digamos, a narrativa da Clarice ou do Guimarães Rosa estivesse enquadrada dentro de um período, né, da história literária brasileira e obedecesse aqueles padrões, devolvendo traços conhecidos e alguns até bastante, já ditos assim, neologismos, em se tratando do Guimarães Rosa, né? Aquela noção também da Clarice de uma literatura intimista, por exemplo, certas modalidades muito genéricas, né? Ou achar que a literatura, a narrativa do Guimarães Rosa pode se enquadrar dentro de um certo regionalismo, porque ele aborda questões de um falar muito típico. É absurdo, né? Isto seria, de fato, congelar a produção extremamente criativa desses escritores, e mesmo de Camões, por exemplo, não é? Que tem uma poesia que não pode ser fixada em modelos, no modelo clássico, porque ele foi um poeta clássico, então se costuma muito frequentemente, né, a ver seus sonetos, por exemplo, como clássicos e estudá-los assim, como se eles realmente estivessem dentro de certos princípios, né, refletissem certos moldes, a harmonia, a beleza, ou um tom elevado, sublime da linguagem, né, imagens que estivessem presentes dentro de um cânone clássico. Né. Não é isto, né? O soneto, embora tenha uma forma fixa, e Camões, claro, que reproduz essa forma, enquanto composição, né? Enquanto configuração textual, por outro lado, a linguagem de cada soneto é muito própria, né? Ela escapa a um esquematismo. Mas aí é preciso examinar quais as imagens que estão ali, quais as recorrências, né? Que signos se repetem e como, se há certos jogos de sons, que intenção existe, né, nessa tomada, ou em certos trocadilhos que o poeta cria. As suas redondilhas, por exemplo, são muito ricas, né, que correspondem a uma outra parte da sua produção. Não são sonetos, né, são redondilhas que correspondem a uma medida velha, digamos. Mas de velha não tem nada, porque elas são extremamente atuais enquanto apreensão do mundo, enquanto forma muito criativa e inovadora de lidar com a linguagem. Né? Há uma redondilha, não é bem redondilha, é uma décima, porque Camões são 10 versos, né? Então é uma redondilha, uma forma de composição, e que o poeta brinca, ele joga com os olhos, por exemplo, não da mulher amada só, mas olhos, né, enquanto órgão, enquanto forma de percepção, que vai se tornando móvel ao longo do poema, e cada verso, a palavra olhos, vai figurando num lugar, né, do verso, no começo, no meio, no fim, e a gente percebe uma verdadeira movimentação do olhar. Isso é muito rico. Quase que um procedimento de poemas concretos, né, que os irmãos Campos, muitos e muitos anos depois, né, séculos, vão colocar em jogo, em cena no poema. Isso é um recurso que mostra a atualidade do texto de Camões.
e não enquadrá-lo, né? Portanto, num molde, num algo fixo. Então, eu só quero chamar a atenção, né, para a gente poder fechar, claro, não é um fecho, né, porque esse assunto poderia se dar, continuar por muito tempo, mas valorizar o estudo da literatura, tomando os textos como objeto dentro de um processo semiótico. Né? O que é a semiose? É exatamente essa interação entre o leitor, o sujeito, não é, ativo, não passivo, e o objeto, ou seja, os textos, né, sejam poemas, narrativas. Mas essa é uma interação muito ativa, dinâmica, na construção e na produção de sentidos, que só emergem, né, que só afloram no texto a partir do momento em que se lança um olhar também criativo, né, produtivo sobre os textos. Então eu diria que há uma grande diferença entre estudar a literatura como documento de época, o que pode ser feito, tem o seu valor, e tomar a literatura como produção, como objeto artístico, dotado de características próprias, que não estão necessariamente reproduzindo uma época, mas sim, às vezes até rompendo com a época, transgredindo, indo além da sua época, porque contestam justamente moldes, né? Contestam uma submissão a modelos. Então é isso, quer dizer, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso, aqueles que são educadores, né, que cuidam de currículos, que elaboram cursos, programas de ensino, né, da poesia, sobretudo, pensassem um pouco nisso. Né? Vamos abordar os textos de uma maneira um pouco mais criativa, porque isso atrai mais os alunos. Com certeza eles sentem um certo fascínio quando a literatura é assim revitalizada por um olhar crítico, criativo, construtivo, semiótico.